dia a todos. Gostaria em primeiro lugar de agradecer à organização do EMAD e à doutora Luísa Castilho pela moderação deste painel. Hoje vou abordar um tema que não tem uma ligação direta com o ensino da música, mas que me foi possibilitada justamente pelas vicissitudes de ensinar História da Música numa nova cidade. Iniciei a atividade como professora de História e Cultura das Artes na cidade de Porto Alegre e tomei contacto com a tapeçaria de Porto Alegre numa das primeiras visitas à cidade. Falamos de uma tapeçaria que inicia a sua história em 1946, uma história muito recente comparada com as tradições francesas e holandesa. Qual não foi o meu espanto quando descobri o potencial e o conjunto alargado de motivos musicais que estão presentes neste suporte e que desconhecia. A tapeçaria em Portugal foi durante muitos séculos uma encomenda realizada à França e à Flandres e hoje podemos encontrar motivos variados em diversos museus nacionais, como no Museu Nacional de Arte Antiga, o Museu de Lamego, o Palácio da Ajuda, entre outros. A maior recolha desses mesmos exemplares foi realizada por Maria José de Mendonça, que foi conservadora e diretora do Museu Nacional de Arte Antiga e responsável pela criação de uma oficina de restauro de têxteis, organismo responsável pela conservação de obras de arte do Estado, tendo mais tarde ficado com o nome de Instituto Português de Conservação e Restauro. A tapeçaria de Porto Alegre, da qual faz parte a obra que trouxe hoje, não pertence ao dito catálogo, pois dada a sua história recente, não foi colocada neste catálogo que data de 1983. Existe uma primeira tentativa de criação de uma tapeçaria portuguesa no pós-terremoto de 1755, em que Marquês de Pombal procurou fundar duas fábricas de tapeçaria, uma em Lisboa e outra em Tavira, as quais, no entanto, não lhe sobreviveram. Já a segunda tentativa resultou num esforço conjunto de dois amigos, Gui Fino e Manuel Celestino Peixeiro, que procuraram reviver a tradição dos tapetes de ponto de nó em Porto Alegre. No princípio não correu como planeado e foi nesse momento que o pai de Manuel Celestino, Manuel do Carmo Peixeiro, anteriormente estudante têxtil na Escola Francesa de Roubaix, desafiou os dois jovens a fazer tapeçaria mural com um ponto da sua autoria. O ponto de Porto Alegre permite um nível de detalhe que até então não era possível. Na tapeçaria francesa há um cruzamento simples da teia com a lã, aqui a lã envolve o fio da teia. O processo da tapeçaria passa por várias etapas, sendo que se inicia com o cartão do pintor. De seguida, a desenhadora irá projetar o cartão e desenhar em papel milimétrico no tamanho destinado para a tapeçaria. Segue-se o processo de escolha dos fios e cores e que antes da tecelagem vão à aprovação do pintor. Finalmente, inicia-se o processo efetivo da tecelagem. São realizadas séries de 1, 4 ou 8 tapeçarias, sendo feita a identificação do número na parte inferior da mesma. De forma a chamar a atenção do regime, vão convidar artistas como Guilherme Camarinha, João Tavares e Almada Negreiros, que vão vestir muitas das paredes de grandes edifícios públicos, como a Biblioteca Nacional, o Ministério das Finanças, entre outros. Mas ao mesmo tempo vão convidar artistas contemporâneos de vanguarda, como Júlio Pomar, Carlos Carneiro e Eduardo Neri. A perfeição era necessária e o objetivo era mesmo que se percebesse os traços dos artistas e não os das tecedeiras. Foi graças a essa perfeição que se conseguiu a internacionalização da tapeçaria de Porto Alegre. Recorda-se um episódio com Jean Lussard, que ofereceram uma tapeçaria à esposa de Gui Fino. O empresário pediu autorização para reproduzi-la em Porto Alegre e em seguida ocultou os monogramas para Lussard poder selecionar qual era a francesa e sendo essa considerada a mais perfeita. Lussard curiosamente selecionou a de Porto Alegre. Desde aí, todos os seus trabalhos passaram a ser tecidos em Porto Alegre, desde 1958 até à sua morte. Foi graças a este artista francês que a manufatura ganhou renome internacional. A exposição e a consequente notoriedade internacional contribuíram para a ligação da manufatura com diversos artistas de todo o mundo e esse trabalho tem continuado até hoje com artistas como Daniel Moser, David Atticus, Tom Phillips e nacionalmente com Júlio Rezende, Fred Cardoffel, Vieira da Silva, Nadir Afonso, até à recente exposição no Palácio de Versalhes em 2012 com as tapeçarias de Joana Vasconcelos, como podemos ver aqui. Podemos encontrar estas tapeçarias em inúmeros locais, como estas numa exposição da Caixa Geral de Depósitos em Lisboa, espaços públicos como a Biblioteca Nacional, inclusive o escritório de António Guterres nas Nações Unidas, entre muitos outros. A maior curiosidade para mim foi até o altar da minha paróquia, a Igreja de Santo Ovídio em Vila Nova de Gaia, que sempre me indaguei como tinha sido construído o altar e afinal tem uma tapeçaria de Porto Alegre. Relativamente à iconografia musical, quando visitei o museu encontrei imediatamente algumas referências musicais nas tapeçarias e cartões que preenchem as paredes do museu.
Deixo apenas aqui alguns exemplos para que possam observar a variedade e que se reúnem mais de 200 artistas, tanto portugueses como internacionais. Do que pude levantar para já, encontrei até ao momento mais de 40 tapeçarias com elementos musicais. Relativamente à Bela Aurora, que é a que vos trago aqui, esta foi uma das primeiras tapeçarias que vi que logo me cativou pelas cores, a temática e, claro, os elementos musicais aqui presentes. A tapeçaria de Júlio Pomar tem como original o cartão em guache sobre papel de 1948 e que foi tecida em 1949. O seu tamanho é de 1,64 m por 2,44 m, sendo o exemplar na foto a tapeçaria de 1983. Primeiro plano, observamos três figuras, duas femininas e uma masculina, aparentemente humanas, cada uma com um instrumento musical e animais junto a cada uma das figuras. No segundo plano, vemos dois ambientes distintos, noite à esquerda, dia à direita. Observando uma segunda vez e depois de considerar o título A Bela Aurora, percebemos tratar-se de Aurora, Aurora, Luna e Sol na mitologia romana, ou Eos, Selene e Hélio na mitologia grega, respectivamente. A Aurora é a deusa da mitologia que traz a manhã. Faz-se acompanhar pelos seus irmãos Luna e Sol. Vemos a distinção clara da noite e do dia no céu e também nos animais representados, uma vez que a Aurora é responsável por acordar todos os seres vivos. Como vemos, o galo do lado esquerdo a dormir, os pássaros junto à figura central e o cão já despertos. Do lado esquerdo vemos Luna, a personificação da lua, e que juntamente com o Sol constituem a chamada manifestação da ordem celeste. À direita está Hélio, o deus do Sol, representado pelos seus cabelos dourados e tendo aos seus pés os animais já despertos depois da passagem de Aurora. Os três personagens são pertencentes à primeira geração dos deuses, filhos de Teia e Hiperion. Segundo nos mitos da sua criação, os três filhos desapareceram e Teia ficou tão cansada de os procurar que adormeceu. Quando acordou, encontrou os três no céu. Hélio conduzia o carro doirado com 4 cavalos em direção ao mar. A sua irmã Selene conduzia um carro de prata que transportava a noite. Eos, ou Aurora, era responsável por abrir a manhã para Hélio e recolher a sua carroça ao pôr do sol. Hélio é algumas vezes confundido com Apolo, pois Eurípides, na tragédia Phaeton, refere Apolo como condutor do carro do sol. No entanto, na poesia romana é feita a distinção entre as duas figuras mitológicas. Hélio é identificado como Titã e Apolo como Deus. Como vemos aqui, Júlio Pomar retrata os titãs. Podemos fazer várias interpretações dos instrumentos escolhidos pelo artista para completar a tapeçaria. Pensando em primeiro lugar na vertente mitológica, encontramos justificação para os instrumentos que acompanham as titânides. A Aurora teve um caso com Marte, deus da guerra, sendo castigada pela deusa Vênus e condenada a apaixonar-se permanentemente, tendo tido muitos amantes. O tambor é um membronofone muito associado à guerra e dessa forma associamos o instrumento ao amante épico de Aurora. Do mesmo modo associamos a flauta ao deus amante de Luna, Pan, deus dos campos e de bosques, cujo nome é também associado a pânico e aos ruídos da noite, representados pelas sombras atrás. Se à primeira vista não conseguimos encontrar ligação com a concertina de Hélio, avancemos para a ligação mais etnográfica que caracteriza a região do Alentejo e que mais especificamente às romarias das aldeias. O costume da alvorada e da entrada, não só pelos foguetes, como pela banda musical, pode explicar o significado da escolha do instrumento. A concertina tem também presença não só a nível das festas, mas também como símbolo da vida no campo, instrumento que pode acompanhar os pastores ou as romarias tradicionais do verão. Encontramos nas cantigas tradicionais alentejanas algumas referências à aurora. A cantiga Ao Romper da Bela Aurora foi cantada no passado dia 24 de junho de 2018, em frente à tapeçaria de Belo Pomar, por ocasião da celebração do Dia dos Sussurros no museu, com a participação de uma universidade sénior numa oficina poética. Mas encontramos também outras referências à figura da Aurora nestas canções pertencentes ao cancioneiro popular do Alentejo. Júlio Pomar não era só um artista plástico, como também um intelectual. Os seus conhecimentos iam além da estética, com toda a certeza dominava as figuras da mitologia. A escolha da Aurora como temática para o seu cartão não foi por acaso, provavelmente ter-se aprendido com a ligação do Alentejo à vida pastoril e à própria luz da manhã. O seu detalhe foi além de uma mera identificação dos deuses pelos seus atributos, incluindo na sua paisagem um pouco do que existe em Porto Alegre, como a madeira e muros de pedra que dividem as plantações e as pedras da muralha que encontramos por detrás da figura central. Parece-me que o pintor não só exaltou o ponto porto-alegrense na sua pintura, como também a própria região. Muito obrigada pela vossa atenção.
Obrigada, Cláudia. Abro novamente o espaço para questões. Posso? Sim, sim. Eu não tenho uma questão, só queria dar realmente os parabéns porque partir da pintura, ou seja, da tua tapeçaria e encontrar todos estes vínculos parece-me um trabalho exaustivo e muito interessante. Era só Muito isso. obrigada. Dar os meus parabéns. Obrigada. Obrigado. Ou seja, está no bom caminho. Num muito Esperemos que bom sim. caminho, sem dúvida alguma. Estava a dizer que existiam mais tapeçarias. Tem encontrado muitas iconografia musical? Sim, por exemplo, a Câmara Municipal do Porto tem uma celebração do Dia de São João. Eu ainda não consegui ir lá fotografar por causa desta pandemia, infelizmente não consegui Ok. trazer, mas temos também do Cisa Vieira Jazz, que é uma tapeçaria que foi encomendada por Cisa Vieira, que neste momento está em Amsterdão, salvo erro, num prédio residencial. Eu não posso partilhar a foto, que não tenho direitos, mas posso, se calhar, dar aqui um sneak peek, se me permitirem, faço aqui uma partilha rápida. Agora tinha de encontrar a foto. Está aqui, por acaso está aqui. Pronto, isto foi, salvo erro, foi na inauguração do espaço e está aqui ao centro. Neste momento é a diretora da manufatura Vera Fino, que é filha de Gui Fino, e aqui pronto, Cisa, portanto isto foi na inauguração do espaço. Pronto, e esta chama-se Jazz, e os instrumentos deixo ao critério, podem, não sei se conseguem encontrar, fazem todos o exercício, fica para uma próxima esta. Exato.